O casamento não é uma aventura emocional, nem um conto de fadas moderno, onde tudo se resolve com um final feliz. Ele é, na verdade, uma construção profunda e desafiadora que exige alicerces sólidos, maturidade espiritual e sabedoria divina. Casar-se é decidir diariamente por um caminho de renúncia, parceria e crescimento mútuo. É a decisão de edificar uma vida a dois, com responsabilidade diante de Deus e da sociedade. E quando essa edificação não tem sabedoria como base, tudo o que se constrói corre o risco de desmoronar diante das tempestades naturais da vida. Em Provérbios capítulo 9, encontramos uma representação poderosa da sabedoria, como uma mulher que constrói sua casa com 7 colunas, prepara um banquete e convida os simples a se alimentarem de sua mesa. Esse trecho, embora não fale diretamente sobre o casamento, oferece princípios fundamentais que se aplicam diretamente à estrutura de um relacionamento conjugal. O texto começa dizendo: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, preparou o seu banquete, misturou o seu vinho e já pôs a mesa. Provérbios 9, 1, 2. Aqui vemos uma ação intencional e estratégica. A sabedoria não age de forma impulsiva ou superficial. Ela constrói, sustenta, organiza e prepara. A edificação de um lar por meio do casamento precisa seguir essa mesma lógica. Um casamento que pretende durar precisa ser construído com atenção aos detalhes, com paciência, com escolhas conscientes. O planejamento, o cuidado e o propósito são ingredientes indispensáveis. Quando 2 pessoas decidem se unir em aliança, devem compreender que não estão apenas unindo suas emoções ou seus corpos, mas também seus destinos, suas histórias, suas falhas e seus sonhos. Por isso, o casamento sem sabedoria não apenas se enfraquece, ele se torna um ambiente de dor, de frustração e de desgaste contínuo. O texto continua: ela enviou as suas servas e do ponto mais alto da cidade clama: venham todos os inexperientes. Esse convite da sabedoria é uma clara demonstração de que todos, independentemente do nível de conhecimento que possuem, podem aprender e crescer. No casamento, isso se traduz na disposição contínua de aprender um com o outro. Nenhum casal começa sabendo tudo. Nenhum marido ou esposa é naturalmente sábio para lidar com todos os conflitos e desafios da convivência. Mas aqueles que se dispõem a ouvir a voz da sabedoria, que aceitam o convite para crescer, amadurecem juntos. Assim como a sabedoria prepara um banquete, o casamento também é uma mesa onde se compartilha vida. A convivência diária é cheia de refeições simbólicas. Alimentamos o outro com nossas palavras, com nossos gestos, com nossas atitudes. Quando essa mesa é preparada com sabedoria, ela se torna um lugar de nutrição emocional, espiritual e até mesmo física. Quando, porém, ela é alimentada com insensatez, transforma-se num espaço de escassez, onde não há satisfação, mas apenas fome de respeito, de afeto, de compreensão. O versículo 6 é categórico: deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Aqui está uma das maiores aplicações desse trecho para o casamento. É impossível viver um casamento pleno sem abrir mão da insensatez. O egoísmo, a teimosia, o orgulho, a impulsividade, são todos elementos da insensatez que precisam ser deixados para trás. Muitos casamentos acabam não por falta de amor, mas por excesso de tolices não abandonadas. Quando cada cônjuge decide se apegar às próprias razões e se recusa a trilhar o caminho do entendimento, o resultado é inevitável. Uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer de pé. Portanto, assim como a sabedoria constrói sua casa com colunas firmes, o casamento precisa de fundamentos inabaláveis.
Esses fundamentos são feitos de diálogo sincero, onde cada um tem espaço para falar e ouvir, de respeito mútuo, que reconhece o valor do outro mesmo nas diferenças, de fé, que sustenta o casal nos momentos de crise, e de propósito comum, que dá direção à caminhada a dois. Um casamento que ignora esses pilares é como uma casa edificada na areia, bela por fora, mas frágil por dentro. Há algo ainda mais profundo nesse trecho. A sabedoria não apenas constrói e convida, ela se antecipa às necessidades. Antes mesmo que os simples tenham fome, ela já preparou o alimento. No casamento, isso aponta para a importância da proatividade. Cônjuges sábios não esperam os problemas surgirem para agir. Eles se antecipam, cultivam a intimidade, alimentam o amor, corrigem pequenas falhas antes que se tornem rachaduras irreparáveis. O cuidado diário com o outro é como preparar uma mesa todos os dias, mesmo que não haja festa. É a sabedoria cotidiana que sustenta os grandes momentos. O capítulo 9 de Provérbios nos lembra então que o convite da sabedoria é constante. Ela clama do alto, ela chama os inexperientes, ela oferece vida. No contexto do casamento, aceitar esse convite é decidir viver de forma diferente do mundo. É recusar os atalhos fáceis da insensatez. É valorizar o que se constrói com esforço. É permanecer firme mesmo quando o caminho parece difícil. O casamento, quando edificado sobre a sabedoria, não apenas sobrevive, ele floresce, amadurece e se torna testemunho vivo de que Deus honra aqueles que escolhem construir com entendimento. Ao comparar os convites de sabedoria e insensatez, nota-se que ambos soam semelhantes à primeira vista. Ambos dizem, venham, e ambos oferecem algo atraente. Mas é o conteúdo do convite e as intenções por trás dele que fazem toda a diferença. A sabedoria oferece pão e vinho que nutrem, fortalecem e trazem vida. Seu chamado está fundamentado em um propósito claro: abandonar a insensatez e andar no caminho do entendimento. A insensatez, porém, oferece águas roubadas e pão comido às escondidas, numa referência direta ao prazer ilícito, ao engano e à superficialidade. No casamento, essas vozes continuam ecoando. A sabedoria chama para uma união baseada em verdade, aliança, responsabilidade e crescimento mútuo. A insensatez, por sua vez, se manifesta em escolhas baseadas apenas na atração física, em interesses egoístas, em promessas vazias ou em impulsos momentâneos. O discernimento, então, torna-se essencial na hora de escolher com quem se casar. Não se trata apenas de encontrar alguém que desperte emoções, mas de unir-se a alguém com quem seja possível caminhar na mesma direção. Perguntas como: com quem estou me unindo? Quais são os valores que essa pessoa carrega? Qual é o propósito dessa aliança? Devem ser consideradas com seriedade e oração. O casamento não é um experimento ou uma fase. É um pacto diante de Deus que envolve todo o ser e que tem consequências para todas as áreas da vida. Escolher sem sabedoria pode gerar dores profundas, ciclos de frustração, insegurança emocional e até o naufrágio da fé. Mas a escolha não se resume ao momento da decisão de casar. Ela se estende à maneira como o casamento é vivido no dia a dia. Mesmo após o sim no altar, os cônjuges continuam fazendo escolhas que afetam diretamente o destino da relação. Escolhas de como se comunicar, como resolver conflitos, como lidar com o dinheiro, como educar os filhos, como cultivar a intimidade e como priorizar a espiritualidade. A cada decisão constrói-se ou se compromete a saúde do relacionamento. A sabedoria continua chamando todos os dias, convidando para o caminho do entendimento, da empatia, do perdão e da verdade. Mas a insensatez também continua sua sedução,
sugerindo atalhos, justificando o orgulho, incentivando o egoísmo e oferecendo um prazer fugaz que esconde consequências duradouras. Quando Provérbios 9:18 afirma que os seus convidados estão nas profundezas do Sheol, refere-se à destruição final daqueles que seguem o caminho da insensatez. Essa imagem é forte e não deve ser ignorada. No casamento, trilhar esse caminho pode significar a morte da confiança, da alegria, da esperança, da união. Casamentos que começam bem podem naufragar quando os cônjuges cedem à voz da insensatez, seja por infidelidade, desrespeito, omissão ou dureza de coração. Por outro lado, mesmo casamentos que enfrentam grandes desafios podem ser redimidos e fortalecidos quando ambos decidem ouvir a voz da sabedoria e alinhar suas escolhas ao propósito divino. Vale destacar que a sabedoria bíblica não é apenas conhecimento ou inteligência humana. Ela está enraizada no temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Isso significa que o casamento sábio é aquele que se orienta pela palavra de Deus, que se submete à vontade do Senhor e que busca glorificá-lo em todas as áreas. Escolher com sabedoria não é apenas uma questão de cálculo ou lógica, mas de espiritualidade profunda, de intimidade com Deus, de escuta atenta ao Espírito Santo. Assim, tanto a escolha do cônjuge quanto a forma como se vive o casamento são, na essência, decisões espirituais que revelam a quem se está ouvindo: a voz da sabedoria que conduz à vida ou a voz da insensatez que conduz à ruína. Por isso, é fundamental que aqueles que desejam se casar ou que já estão casados cultivem uma postura de vigilância e oração, atentos às vozes que ecoam ao redor e às decisões que precisam ser tomadas diariamente. A sabedoria clama nas ruas, está disponível, oferece um caminho de vida e plenitude, mas ela não se impõe. É preciso escolhê-la, desejá-la, segui-la. O destino do casamento não está apenas nas circunstâncias externas, mas nas escolhas internas que cada cônjuge faz todos os dias ao decidir a quem ouvir e como agir. O convite está feito, o caminho está diante de cada um, e as escolhas inevitavelmente definirão os destinos. No coração do capítulo 9 de Provérbios, encontramos um princípio essencial que ecoa profundamente em todas as esferas da vida, especialmente nos relacionamentos conjugais. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Este versículo revela uma verdade poderosa sobre o caráter das pessoas verdadeiramente sábias. Elas têm disposição para ouvir, abertura para serem corrigidas e humildade para reconhecer que ainda tem muito a aprender. Em contraste com a rigidez do insensato, o sábio vê a correção como oportunidade de crescimento. Essa atitude é absolutamente vital dentro do casamento, que por sua natureza é um relacionamento intenso, cotidiano e que expõe continuamente nossas virtudes e fraquezas. No casamento, conviver com alguém de forma tão próxima e constante exige mais do que amor romântico ou compatibilidade de interesses. Exige maturidade emocional e espiritual. A realidade é que todos nós carregamos falhas, traços de orgulho, limitações de caráter e hábitos adquiridos ao longo da vida. Quando duas pessoas se unem em casamento, essas características não desaparecem magicamente. Pelo contrário, elas são reveladas com mais clareza na convivência diária. Situações rotineiras, pressões externas, diferenças de opinião e momentos de crise acabam trazendo à tona aspectos da personalidade que antes talvez estivessem ocultos. Nesse cenário, a humildade para ouvir, refletir e mudar torna-se essencial.
Casamentos duradouros e saudáveis não são fruto da ausência de erros ou conflitos, mas da disposição contínua de ambos os cônjuges em se tornarem melhores um para o outro. Isso envolve, muitas vezes, aceitar uma crítica construtiva, admitir um erro cometido, perdoar com sinceridade e também saber apontar falhas com sabedoria e amor. O versículo de Provérbios nos mostra que o sábio não só aceita a correção, como também ama quem o corrige. No casamento, isso significa que o cônjuge que traz uma palavra de correção ou orientação deve ser visto como alguém que se importa e deseja o bem da relação, e não como um adversário ou acusador. Essa dinâmica, porém, só é possível quando existe uma base de respeito mútuo, confiança e diálogo honesto. A humildade verdadeira não é passividade ou anulação pessoal, mas uma força interior que reconhece que todos estão em processo. Quando o orgulho é dominante, cada crítica é interpretada como ataque, cada desacordo se torna uma batalha e cada tentativa de diálogo degenera em conflito. Mas quando reina a humildade, o casal é capaz de transformar os momentos difíceis em oportunidades de aprendizado e crescimento. A correção deixa de ser um motivo de briga e passa a ser uma semente de transformação. A instrução do sábio também está relacionada à busca ativa pelo conhecimento. Não basta reagir bem à correção. É preciso desejar aprender, buscar compreender o outro, investir tempo e energia no aprimoramento da relação. Em um casamento sábio, os dois se tornam aprendizes constantes um do outro. Aprendem as linguagens de amor específicas, os limites emocionais, os sonhos, os medos, os valores. Aprender um com o outro é um gesto de cuidado e honra e fortalece os laços da intimidade. À medida que o tempo passa, um casal que cultiva essa humildade de aprendizado vai crescendo em afinidade, sensibilidade e sabedoria relacional. É importante observar que o texto de Provérbios 9 está inserido num contexto mais amplo, onde a sabedoria é exaltada como caminho de vida. A resposta à correção é um termômetro do grau de sabedoria de uma pessoa. No casamento, essa resposta se manifesta em como se lida com o confronto. Há casais que evitam qualquer tipo de conversa difícil, temendo conflito. Outros enfrentam, mas com ataques e acusações. O sábio, porém, encara esses momentos com discernimento e amor. Ele não foge da verdade, mas a busca com empatia. Ele não fere com palavras, mas usa a comunicação para curar. Esse é o espírito da sabedoria, não rejeitar o confronto, mas transformá-lo em ferramenta de edificação. Outro aspecto valioso é o poder restaurador que a humildade traz para o relacionamento. Quando um dos cônjuges reconhece com sinceridade que errou e se dispõe a mudar, isso cria um ambiente de cura e confiança. A defensividade e o orgulho fecham portas, mas a humildade as abre. Quando ambos reconhecem que ainda estão em construção e se comprometem a crescer juntos, o casamento se torna um espaço de transformação mútua. Isso não significa que tudo será fácil ou que não haverá atritos, mas sim que esses atritos não serão o fim da linha, e sim uma chance para fortalecer os pilares da relação. Humildade também significa saber escutar sem interromper, considerar o ponto de vista do outro, valorizar suas percepções e emoções. Muitas vezes, os conflitos no casamento se intensificam não por causa de grandes ofensas, mas por pequenas falhas repetidas, que não são reconhecidas ou ajustadas. Um pedido de desculpa sincero, uma mudança de atitude, uma escuta atenta podem parecer simples, mas têm o poder de renovar vínculos. No modelo bíblico, a sabedoria nunca caminha separada da humildade. E da mesma forma, um casamento sábio é sempre sustentado por cônjuges humildes que sabem que amar também é aprender, servir, corrigir com ternura
e ser moldado pelo outro. Esse princípio vale também nos momentos em que há necessidade de buscar ajuda externa. Casais humildes reconhecem que não sabem tudo e que às vezes precisam de conselhos, de orientação pastoral ou até de apoio terapêutico. Essa atitude não é fraqueza, mas força. É a sabedoria em prática. Saber que o orgulho isola, mas a humildade aproxima. A disposição de crescer juntos, de enfrentar dificuldades com maturidade e de se deixar moldar por Deus e pelo outro, transforma o casamento em uma jornada de aprendizado contínuo e de amor perseverante. A humildade, portanto, não é apenas uma virtude entre tantas outras. É a base sobre a qual se constrói um relacionamento onde a sabedoria pode florescer. Onde há humildade, há espaço para o diálogo, para a reconciliação, para o amadurecimento. Casamentos que crescem e se fortalecem ao longo do tempo não são aqueles que evitam os problemas, mas aqueles em que os dois são suficientemente humildes para reconhecer que têm o que aprender, o que mudar e o que oferecer ao outro com amor e verdade. E assim como o sábio ama quem o corrige e se torna ainda mais sábio ao ser instruído, o casal que vive nessa dinâmica se torna mais unido, mais maduro e mais pleno em seu propósito comum. O versículo 10 de Provérbios, capítulo 9, é um dos mais conhecidos de toda a literatura bíblica sapiencial. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Essa frase, que aparece de forma semelhante em outros trechos das Escrituras, não é apenas uma afirmação teológica, mas um fundamento espiritual para toda a vida prática. Quando aplicada ao casamento, ela revela uma chave essencial para a construção de uma aliança duradoura, sólida e significativa. Tudo começa com Deus. Não há sabedoria verdadeira sem reverência ao Senhor, e não há casamento verdadeiramente saudável sem a centralidade dele em todas as decisões, atitudes e reações. O temor do Senhor, biblicamente falando, não se refere a um medo servil ou opressor. Trata-se de uma reverência profunda, de um reconhecimento sincero da grandeza, santidade, justiça e amor de Deus. Temer ao Senhor é viver com a consciência de que todas as nossas ações estão diante dos olhos dele. É buscar agradá-lo acima de tudo. É reconhecer que ele é o padrão final de verdade, justiça e propósito. No casamento, o temor do Senhor é o alicerce que sustenta o compromisso além das emoções. É o elo invisível, mas poderoso, que mantém os cônjuges firmes mesmo quando as circunstâncias mudam ou os sentimentos oscilam. Colocar Deus no centro do casamento não é um ato simbólico ou meramente religioso. Significa que todas as áreas da vida conjugal, desde as decisões financeiras até a criação dos filhos, desde a maneira de tratar o outro no cotidiano até a resolução dos conflitos, são submetidas à vontade de Deus e avaliadas à luz da palavra. A fé, então, não é um adorno ocasional, mas a lente pela qual o casal enxerga e interpreta sua realidade. Em vez de reagir conforme os impulsos naturais ou padrões culturais, o casal que teme ao Senhor busca reagir com sabedoria, graça, perdão e verdade. Esse temor se revela, por exemplo, na maneira como os cônjuges falam um com o outro. Quando se tem consciência da presença de Deus, há cuidado com as palavras, há esforço para não ferir, há busca por edificação mútua. Em situações de desacordo, o temor do Senhor impede que o orgulho e a ira dominem. Ele nos lembra que o cônjuge é imagem de Deus, que o casamento é uma aliança sagrada e que cada atitude será considerada diante dele. Isso gera responsabilidade e, ao mesmo tempo, segurança, pois ao saber que Deus está no centro, o casal sabe que não está sozinho em sua jornada. O temor do Senhor também molda os sonhos e planos do casal.
Ao invés de viverem segundo ambições egoístas ou desejos independentes, os dois aprendem a perguntar juntos: o que o Senhor quer de nós? Qual é o propósito dele para nosso lar? Como podemos glorificá-lo como família? Essa postura muda completamente a dinâmica da relação. O casamento deixa de ser um projeto apenas humano e passa a ser um chamado divino, uma missão compartilhada, uma parceria espiritual. Assim, mesmo os planos mais cotidianos ganham novo sentido, pois são entregues nas mãos de Deus e vividos sob a sua direção. Outro aspecto importante é como o temor do Senhor influencia na maneira de lidar com as tentações e crises. Em um mundo onde o compromisso conjugal é constantemente relativizado, onde os valores morais são cada vez mais flexíveis, o temor do Senhor serve como âncora moral e espiritual. Ele lembra que a fidelidade é mais do que um dever conjugal, é uma expressão de fidelidade a Deus. Ele sustenta o cônjuge diante das seduções, fortalece em meio às provações e traz sabedoria quando tudo parece confuso. Quando um casal teme ao Senhor, não depende apenas da força de vontade ou da compatibilidade, mas encontra força em um fundamento inabalável. O conhecimento do santo, mencionado na segunda parte do versículo, é igualmente essencial. Conhecer a Deus não é apenas saber sobre Ele, mas desenvolver um relacionamento íntimo, constante e transformador. Esse conhecimento é o que renova a mente, purifica os desejos, alinha os propósitos e fortalece o amor. Em um casamento, conhecer o santo juntos é um dos maiores privilégios. O casal que ora junto, que medita na palavra, que busca crescer espiritualmente em unidade, aprofunda sua intimidade de forma única. Existe algo profundamente espiritual e poderoso em caminhar ao lado de alguém com quem se compartilha não apenas uma casa, mas a fé e a busca por Deus. É nesse lugar de reverência e conhecimento que a verdadeira sabedoria floresce. Não se trata apenas de técnicas de comunicação, nem de conselhos terapêuticos, embora esses também tenham seu valor. Mas o que realmente transforma um casamento é a presença de Deus no centro da relação. É a submissão a Ele que ensina a perdoar quando há mágoa, a ouvir quando há silêncio, a recomeçar quando parece que tudo está perdido. É a sabedoria do alto, fruto do temor do Senhor, que dá discernimento para lidar com as complexidades da vida a dois. É importante destacar que esse temor não é gerado automaticamente. Ele precisa ser cultivado, alimentado, buscado. Muitas vezes, os casais enfrentam lutas espirituais que tentam afastá-los dessa centralidade em Deus. A rotina, o cansaço, as distrações e até as feridas não curadas podem minar a vida devocional e o foco espiritual do casal. Por isso, é necessário um esforço consciente e constante para manter o altar da fé aceso, para manter viva a chama do temor reverente, para recordar todos os dias que a sabedoria que sustenta o casamento começa com a entrega total ao Senhor. Quando se entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, compreende-se também que toda tentativa de construir um casamento sem Deus está fadada à instabilidade. Por mais boas intenções que existam, por mais habilidades que o casal tenha, a ausência de Deus no centro cria lacunas profundas. Somente Ele tem o poder de curar o que foi ferido, restaurar o que foi quebrado, iluminar o que está confuso e fortalecer o que está frágil. É na presença de Deus que o amor se purifica, que o compromisso se fortalece e que a missão do casal se revela. Portanto, o chamado ao temor do Senhor é, antes de tudo, um convite à sabedoria para o casamento. É uma convocação à reverência, à rendição, à santidade vivida no cotidiano. É uma orientação clara de que a sabedoria verdadeira não nasce da experiência humana,
mas do reconhecimento do senhorio de Deus sobre todas as áreas da vida. E quando esse temor está presente, cada detalhe da vida conjugal, da forma como se resolve um desentendimento até as decisões mais complexas, passa a ser vivido com propósito, com sabedoria e com a confiança de que Deus está à frente. Nos versos finais do capítulo 9 de Provérbios, somos apresentados a uma figura poderosa e inquietante, a insensatez. Diferente da sabedoria, que constrói sua casa, prepara seu banquete e convida os simples à vida, a insensatez também faz seu chamado, porém com intenções enganosas e consequências devastadoras. A insensatez é mulher apaixonada, alvoroçadora e ignorante. Ela se assenta à porta da sua casa e chama os que vão seguindo pelo caminho. Sua voz é sedutora, suas promessas são agradáveis à carne, mas seu fim é a morte. Mas eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do Sheol. O contraste entre essas duas vozes, a da sabedoria e a da insensatez, é mais do que um recurso literário. É uma advertência existencial e, quando aplicada ao contexto do casamento, revela verdades urgentes sobre fidelidade, vigilância e discernimento. A insensatez, como descrita no texto, não surge com aparência assustadora ou abertamente perversa. Ela se mostra atrativa, como alternativa fácil ao caminho da sabedoria. Ela oferece prazer, sem compromisso, liberdade sem responsabilidade, intensidade sem profundidade. No contexto conjugal, essa figura pode assumir muitas formas. A tentação da infidelidade, o egoísmo que se recusa a ceder, o ressentimento que prefere o silêncio à reconciliação, a busca desenfreada por satisfação pessoal em detrimento da construção conjunta. O que torna a insensatez tão perigosa é exatamente sua aparência sedutora. Ela se apresenta como solução, mas é, na verdade, armadilha. Atrai com promessas doces, mas alimenta com veneno. No casamento, a presença dessa insensatez é percebida na maneira como muitos lidam com os desafios da vida a dois. Em vez de buscar entendimento, escolhe-se o caminho da fuga. Em vez de perseverar no compromisso, dá-se ouvidos à ideia de que merecemos ser felizes, custe o que custar. Em vez de tratar feridas com humildade, alimentam-se fantasias, paixões ilícitas, conexões externas que minam o vínculo conjugal. Tudo isso são expressões modernas da mesma insensatez antiga. Caminhos que parecem direitos aos olhos humanos, mas cujo fim é destruição. Destruição da aliança, da confiança, do testemunho, da própria identidade. A sedução da insensatez é sutil. Ela se manifesta no descuido. Um olhar que dura mais do que deveria, uma conversa aparentemente inocente que alimenta desejos escondidos, uma distância emocional não tratada, uma vida espiritual negligenciada. Pequenas concessões vão criando brechas, e quando não há vigilância, essas aberturas se tornam portas escancaradas para o colapso. Não é à toa que o texto de Provérbios destaca que seus convidados estão mortos, ainda que não saibam disso. O perigo da insensatez é justamente seu poder de iludir. O coração se convence de que está no controle, mas está sendo levado para o abismo. Ignorar a sabedoria e permitir que a insensatez dite os rumos do relacionamento é, portanto, um convite à destruição. Não apenas do casamento, mas da própria alma. Porque o casamento, sendo uma aliança sagrada diante de Deus, envolve não apenas duas pessoas, mas também sua relação com o Criador. Quando essa aliança é ferida, há impactos profundos que vão além da dimensão emocional. Há uma ruptura espiritual, uma quebra de confiança que reverbera no íntimo. A insensatez não destrói apenas lares, ela afeta gerações, fragmenta identidades, distancia corações de Deus. Por isso, fidelidade,
vigilância e discernimento não são acessórios opcionais no casamento, são guardiões da aliança. A fidelidade não é apenas abstinência de traição física, mas uma postura constante de lealdade ao compromisso assumido. É resistir às seduções do ego, do mundo, do orgulho. É manter o foco no propósito, mesmo quando as emoções oscilam. A vigilância, por sua vez, é o estado de alerta contra tudo o que possa ameaçar a integridade do relacionamento. É perceber as pequenas rachaduras antes que se tornem abismos. É cuidar da espiritualidade, da comunicação, da intimidade. É não permitir que o tédio ou o desgaste se tornem justificativas para o abandono emocional. O discernimento, finalmente, é a capacidade de distinguir entre a voz da sabedoria e a voz da insensatez. É saber identificar que nem todo conselho é bom, nem toda sensação é confiável, nem toda oportunidade é de Deus. Em um mundo que relativiza os valores, que banaliza os votos e que incentiva a busca por satisfação imediata, o discernimento é um dom precioso. Ele permite ver além da superfície, avaliar as consequências, escolher o que edifica, em vez do que apenas agrada momentaneamente. É importante também reconhecer que a insensatez não se manifesta apenas como tentação externa ao casamento. Às vezes, ela se instala dentro da própria relação, na forma de atitudes imprudentes, palavras ásperas, desprezo às necessidades do outro, negligência no cuidado mútuo. O caminho da sabedoria exige não apenas resistir às tentações externas, mas também combater a tolice interna que todos carregamos. Orgulho, impaciência, falta de empatia, tudo isso são expressões da insensatez que precisam ser confrontadas com humildade e dependência de Deus. Quando Provérbios afirma que os convidados da insensatez estão no Sheol, está revelando o quão sérias são as consequências de seguir esse caminho. Não se trata apenas de uma crise conjugal, mas de uma realidade espiritual. Por isso, o casamento precisa ser constantemente protegido, fortalecido e nutrido com sabedoria. Isso exige esforço, intencionalidade, perdão diário, renúncia e, acima de tudo, temor a Deus. Em tempos onde tudo é descartável, permanecer firme na aliança é por si só um testemunho poderoso da graça e da fidelidade divina. A sabedoria grita nas ruas, enquanto a insensatez sussurra nos cantos. Saber a quem ouvir, a quem responder e a quem seguir define o destino do casamento. E o texto de Provérbios não deixa dúvidas. Aqueles que atendem ao chamado da insensatez caminham rumo à morte, ainda que acreditem estar apenas buscando prazer. Por isso, resistir ao seu convite é um ato de coragem, de fé e de sabedoria prática. É a escolha diária por um amor que edifica, por uma aliança que honra a Deus e por um caminho que conduz à vida. O casamento, à luz de Provérbios capítulo 9, revela-se como uma jornada que exige mais do que sentimentos e afinidades. Ele demanda sabedoria, discernimento, humildade e temor a Deus. Neste capítulo, vemos dois convites contrastantes: o da sabedoria, que constrói, nutre e conduz à vida, e o da insensatez, que engana, destrói e conduz à morte. No contexto conjugal, esses dois caminhos estão sempre diante de nós. A forma como escolhemos reagir às dificuldades, lidar com as tentações e cultivar o relacionamento determina o destino da aliança. O convite da sabedoria é claro: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Esse chamado é um apelo à renúncia de caminhos fáceis e à adoção de uma postura intencional, reverente e comprometida. Um casamento firmado sobre a sabedoria é aquele onde os cônjuges buscam crescer juntos, se corrigem com amor,
tomam decisões com temor do Senhor e se protegem contra as armadilhas da insensatez. Não é uma união perfeita, mas é uma união que aprende, amadurece e persevera. O casamento não é apenas um ideal a ser alcançado, mas uma expressão viva da sabedoria de Deus quando vivido com propósito. Ele se torna, então, um reflexo da graça divina, um espaço de santificação e um testemunho para o mundo. Quando os princípios de Provérbios 9 são aplicados ao lar, a casa deixa de ser apenas morada física e passa a ser um lugar de nutrição espiritual, emocional e relacional. Sabedoria, quando encarnada no casamento, transforma não apenas o relacionamento conjugal, mas toda a atmosfera da família e das gerações futuras. Se esta reflexão falou ao seu coração e você deseja aprofundar mais nesse tipo de conteúdo sobre sabedoria bíblica aplicada à vida e ao casamento, inscreva-se no canal. Aqui buscamos juntos aprender, crescer e edificar relacionamentos que glorifiquem a Deus. Não perca os próximos vídeos. Venha fazer parte dessa jornada de transformação pela palavra.